Porra, mas assim, cara, como é que, assim, o dia que os caras chegaram lá e o caralho, tu tava dormindão, né? Tava. Teu filho tava em casa. Não, cara, meu filho não tava em casa. Que bom. Graças a Deus, porque você já conheceu meu menino. Meu Aham. menino, cara, ele é o menino mais doce, puro e ele é muito ingênuo. Se ele visse aquilo, cara, talvez seria uma situação tão traumática para a vida dele, tão traumática que eu acho que ele não esqueceria mais. Não, não porque houve truculência, brutalidade, nada disso, mas é tudo muito abrupto, né? Tipo assim, você tá dormindo, aí você tem que levantar, você tem que ficar sentado no lugar e ficar aguardando. Ele ia ficar muito assustado. São policiais vestidos, armados, entendeu? Não que ficavam apontando a arma de forma alguma, mas eles estão ali, todos armados, entendeu? É um procedimento padrão. Aham, aham. Então eu agradeci a Deus de coração de ele não estar ali, cara, de verdade. Tava eu, a Tati, mas também em contrapartida eu tive um baita de um problema. Ah. Na noite que aconteceu isso, de segunda para terça, a minha filha ficou doente. E eu e a Tati, nós fomos pro hospital. E quando nós fomos pro hospital, nós voltamos do hospital, era 3 horas da manhã. Quando foi 6 horas da manhã, os policiais entraram para cumprir o mandado. Então a gente tinha dormido, deitado há pouco menos de 3 horas. E a minha filha acordou por conta do barulho e ela não parava de chorar. E a Tati e a babá tentando acalmar ela, tudo. Então foi um clima muito tenso, cara. Assim, foi, sabe, eu não desejo isso pro meu pior inimigo. É. E, porra, depois que rolou isso tudo aí, bom, fiquei sabendo de manhã cedo, né? Foi. Acho que foi assim que eu acordei. Acordei com essa notícia aí, eu fiquei, caralho, não sei o quê. Aí eu tuitei aquela parada lá, não sei o quê, e fui vendo o que tava sendo noticiado e tal. E, porra, e depois, assim, eu mandei uma mensagem pra vocês lá, não sei o quê, mas eu fui vendo o troço se desenrolando, o jeito que tu tava lidando com a coisa, de explicar tudo. Fazendo, Rapidamente, né? fazendo Instagram, não sei o que e tal. Sim. E a sensação que eu fiquei foi, porra, nossa, se esse cara for culpado, ele é o maior psicopata que existe no planeta Terra, cara. Porque assim, era muita tranquilidade, tá ligado? Falando de forma clara, tipo, porra, meu irmão, olha aqui, eu vou botar um flip chart pra você entender o que eu tô falando, tá ligado? Igor, na verdade, a palavra não era tranquilidade. A palavra era, eu tinha primeiro que ser forte, porque o cancelamento, cara, ele é como se fosse uma situação seguinte. Imagina você num poço profundo. Alguém te coloca ali, no fundo daquele poço, e começa a ligar um turbilhão de água, começa a encher de baixo para cima rapidamente, ela vai enchendo. A água são as notícias, as pessoas comentando, os vídeos, a galera repostando. E você tenta subir para escapar disso, para fugir disso, você não consegue subir, porque o poço é muito fundo. E você começa a encher, e aquilo começa a encher, você começa a se debater. Você se debatendo é você tentando responder a todo mundo, mas é tanta gente que você não consegue responder. Daqui a pouco sobe, aí vai enchendo. Aí quando sobe o poço fica calmo. O que é o poço calmo? Depois que você é cancelado, sai todas as notícias, porque troca o assunto e ninguém mais fala de você e você morreu. Do dia pra noite você não é mais ninguém. É assim o sentimento que eu tenho do que é um cancelamento. É. É como se a internet tivesse te colocado lá, porque você vai ganhando seguidores com o tempo, mas ela, em questão de dias, também te tira e acabou. Cara, do problema que você teve, cara, quem é que fala do Monark agora? Acabou o Monark, cara. É como se fosse um poço. Mais ou menos. Não, mas assim, do que era, né? Tô falando na hora do sim, hype, na hora sim, da sim. briga. Você abria a internet e só falava isso. É. Agora, ninguém mais fala dele. Entendeu? Cancelou. E o Aí problema muito é difícil. quando. O problema que tem a ver com. Vamos lá. E aí, então, só respondendo ali Ah. a sua pergunta. Então, quando você me viu ali no flip chart, cara, você não viu um cara tranquilo. Você viu um cara convicto de que ele estava certo. Você viu um cara convicto porque, por exemplo, à medida... naquele momento, só pra você ter uma ideia, naquele momento eu tinha acabado de ter acesso ao processo. Porque as notícias corriam dos processos, só que eu ainda não tive acesso.
Eu não sei como a imprensa teve acesso, mas eu ainda não tinha tido. Porque para você ter acesso ao processo, você tem que habilitar um advogado. Então eu fui atrás de um advogado. Eu tenho um advogado da empresa, mas o caso era um advogado criminalista. Então eu tinha que procurar um criminalista, né, um especialista. Fui atrás do advogado até encontrar o advogado, até habilitar ele, até ele pedir. E há um prazo, existe um prazo jurídico, não é? Entendeu? Existe um prazo jurídico de habilitação. Isso foi quarta-feira à tarde. Quando eu tive acesso na quarta-feira à tarde, na quinta-feira, 7 horas da manhã, eu já estava fazendo um vídeo. E aí eu usei ali a questão do flipchart e tudo. Por quê? Porque eu estava seguro daquilo. À medida que eu fui olhando, eu falei, peraí, deixa eu explicar para a galera, porque tudo isso que está veiculando, eu preciso ir explicando. E aí eu fui batendo ponto por ponto, e eu falei para o Maurício, Maurício, eu vou desenhar. Porque era o certo, era o que eu... Então, ali era a segurança de quem estava certo com as suas explicações. O pessoal fala, Renato, por que você foi tão rápido para ir na internet? Eu fui rápido para ir na internet porque eu não tive que pensar numa resposta. Eu coloquei o que era, as respostas certas. Que muitas coisas... Poxa, teve uma postagem, cara, assim, Renato Cariani vende da Puríssima. Aham. Quando eu fui ver a reportagem, eu entrei em choque. Era um produto de sódio, era um cloreto de sódio, que é sal de cozinha, que o cloreto de sódio na indústria alimentícia é sal de cozinha. Mas o cloreto de sódio na indústria farmacêutica, ele é o princípio ativo do soro fisiológico. Esse que a gente desobstrui nariz, que a gente pinga como colírio. Mas o que tu sentiu quando tu viu esses caras noticiando esse tipo de coisa? Porque cara, isso é meio óbvio, sabe? Não é óbvio. Parece óbvio, não é óbvio. Sabe por quê? Porque se você perguntar pra muitas pessoas... errar isso aí é inadmissível, vai. Não é a polícia. Pelo amor de Deus. Quem disse que eu tava refutando a polícia? Não. Ninguém. Ali era a imprensa. Não foi da polícia. A imprensa pegou, em nenhum momento, isso não tá no inquérito. Não tá no inquérito. Tirou, isso é fora de contexto. Um cara viu, por exemplo, existia lá, por exemplo, no inquérito, um produto chamado cloreto de sódio. Uhum. Cloreto de sódio puríssimo. Por que puríssimo? Porque ele é um produto de alta pureza, ele não é um produto mais puro do que o sal de cozinha. As pessoas, se você perguntar o que é cloreto de sódio, nem todo mundo sabe. Batista, você sabia que cloreto de sódio é o sal de cozinha? Você sabia, Acriano? Acriano Batista não sabia. Mas o cara que noticia isso daí, ele tá usando tá sendo escroto, porque... Porra, claro que foi, sabe por quê? Porque assim, o cara sabe, é isso que eu tô dizendo. Não, e não é assim. Ele não colocou assim, ó, Renato Cariani vende cloreto de sódio puríssimo. Ele colocou assim, ele botou no feminino, Renato Cariani vende da Puríssima. Aí eu tive que explicar no flipchart o que é cloreto de sódio. A galera também postou um print dizendo que a minha sócia tinha arrancado os rótulos, por exemplo. Aí eu tive que explicar o que é produto USP, o que é produto PA. Então a minha ideia ali no flipchart e nos outros vídeos era expondo. E as minhas... Por exemplo, quarta-feira à tarde eu tive acesso aos autos. Quinta-feira de manhã eu já estava gravando, meio-dia já saiu. Na sexta-feira de manhã, eu já estava gravando todo o restante dos esclarecimentos, já fui no programa do Pânico da Jovem Pan a 1h da tarde e eu já tinha coberto todas as reportagens que tinha saído na imprensa. A minha ideia, de verdade, não era atacar a imprensa, porque eu faço parte da mídia. Por mais que eu tivesse ali revoltado, chateado, eu não estava ali, entendeu? Por exemplo, o Cariani enfrentou a mídia. Não, eu não estava enfrentando a mídia. Eu estava rapidamente rebatendo as capas e os títulos que foram colocados para vender notícia. Porque eu também faço capa e título dos meus vídeos. Claro, o meu conteúdo é fitness. Eu não faço um conteúdo, por exemplo, que é desse tipo de linha, que é um conteúdo mais, como é que eu posso dizer? É um conteúdo mais... Jornalístico. Boa. Então, meu conteúdo fitness, minha capa e título, não vai, por exemplo, às vezes ser tão chocante como essa. Porque a acusação é muito triste. A minha acusação é muito triste, cara. Entendeu? É uma acusação muito ruim. Então, geram-se isso, um volume de outras acusações muito grande. Pô, eu comecei a ver, por exemplo, postagem de pessoas me ligando à facção criminosa, pessoas me ligando à Cracolândia. Pô, cara...
É pesado, cara. Um cara que sempre comunicou saúde, qualidade de vida, Sim. um cara que só bebe socialmente, um cara que nunca fumou, entendeu? Um cara saudável, sabe? Um cara que é empresário, um cara que tem uma série de patrocinadores. Igor, eu tenho 8 patrocinadores, não é só a Max. Eu tenho outros 8 patrocinadores.